Eu construí essa prateleirinha básica que você está vendo aqui em pouco mais de 2 horas de trabalho, do projeto em 3D até a montagem dela como você está vendo aqui. Eu trabalhei no quintal aqui de casa e na garagem também, usando a minha bancadinha simples de marcenaria e essas ferramentas básicas também. De material, tudo que eu precisei foram 3 tábuas de pinos de 25 cm por 2,5 m, 30 parafusos e um pouquinho de cola. E isso é literalmente tudo que eu precisei, de tempo, recursos e ferramentas para fazer um projeto de marcenaria. Bom, antes da gente começar o passo a passo da construção da prateleira, alguns avisos aqui para facilitar o entendimento de tudo e de todos. Essa prateleira, você percebeu que ela está com um acabamento bem irregular. Isso é proposital, tá? Eu fiz essa prateleira para doar para a escolinha do meu filho. Eles vão colocar em uma casinha que fica na pracinha onde as crianças brincam lá para empilhar aqui os potes com os brinquedos das crianças. Então, ela vai ser entregue assim porque na aulinha de arte deles, eles vão colorir junto com a turminha deles essa prateleira, por isso que não tem nenhum tipo de acabamento. Então agora você já sabe o motivo e o propósito da construção. Segundo, a bancada que eu usei, as ferramentas que eu usei, o trilho que eu usei na serra circular manual, tudo isso tem vídeo explicado passo a passo detalhado aqui no canal para você acompanhar. Vai estar tudo aqui na descrição, todos os links relacionados a esse projeto. E tem também disponível exclusivamente para membros do canal o projeto em 3D no módulo dessa prateleira, explicado, detalhado passo a passo e falando não só sobre a construção dessa prateleira, mas como fazer uma prateleira maior, de proporções muito maiores, com alta capacidade de carga. Então esse vídeo é exclusivo para membros aqui do canal. Se você tiver interesse, botãozinho seja membro aqui abaixo e você fica sabendo de todos os detalhes. Agora sim, vamos ao passo a passo da construção dessa prateleira. Bom, como já mencionado, eu trabalhei num cantinho do quintal de casa, então eu levei para lá a minha bancada com as ferramentas e as madeiras que eu ia utilizar. E sim, eu preciso pintar esse muro, mas eu estou esperando acabar as umidades do inverno para fazer isso, senão é serviço perdido. Uma vez que eu ajeitei a minha oficina improvisada, a primeira coisa que eu fiz foi conferir o esquadro do disco da minha serra circular, garantindo que ele estivesse em 90 graus em relação à base, para começar o corte das peças de madeira. Eu preparei o meu projeto para um aproveitamento máximo de madeira. Então eu preciso tirar essa ponta com pequenas marcas de prego, parafuso, lascados, trincados aqui, porque essa madeira é uma madeira de reuso. Então, usando o próprio esquadro triangular como guia para a serra circular, eu marquei a posição e fiz o corte para acertar o esquadro da primeira ponta. A partir disso, eu medi o comprimento final que eu queria para o meu projeto e, novamente, usando a serra circular com o esquadro triangular como guia, eu fiz o corte dessas peças. Então foram 3 peças maiores que vão servir como prateleiras. Com a outra ponta do que sobrou de cada uma dessas tábuas, eu vou tirar ripas que vão servir para fazer os pés de sustentação dessa prateleira, a estrutura, digamos assim. Então, usando o trilho caseiro que eu tenho na minha serra circular e um esquadro combinado para conseguir marcar de forma repetitiva o mesmo tamanho das ripas, eu posicionei o trilho sobre a peça de madeira, ajeitei a medida dele com o esquadro combinado e depois fiz o corte, então, no sentido do comprimento dessa tábua, para tirar uma ripa de mais ou menos 7,5 cm. Depois, para cortar a segunda tira dessa peça de madeira, eu preciso de um apoio na outra lateral do trilho, senão ele vai pender, vai ficar inseguro fazer esse corte. Então, usando a primeira ripa que eu já tirei, o primeiro fracionamento, eu apoiei na outra parte do trilho para dar sustentação, medi novamente com o esquadro combinado para repetir, para garantir a mesma medida, e fiz o corte da segunda peça. A única diferença aqui ficou para o corte da última peça, da terceira peça dessa tábua, porque daí eu precisei tirar mais ou menos 1 centímetro, nem deu bem 1 centímetro de sobra para que todas as peças tivessem a mesma medida. Para fazer esse último corte ia ficar inseguro e provavelmente eu não conseguiria concluir o corte sem o trilho escapar ou escorregar de cima da peça, porque ele ia ter muito pouca área de apoio. Então, para fazer esse último corte eu fiz o inverso. Ao invés de marcar com o esquadro combinado, eu peguei uma peça que já estava cortada, marquei o restante da peça ali para tirar a sobra, o excesso, e daí eu inverti ela e fiz o corte ao contrário, deixando embaixo do trilho a parte maior e o excesso ficou para o lado de fora. Então assim eu consegui fazer um aproveitamento máximo de madeira
sem ter nenhum risco de fazer esse corte com o trilho por falta de apoio e de segurança na hora de executar esse corte por conta da pouca área de contato, da pouca área de suporte para o trilho da serra circular. E depois eu repeti esse mesmo processo até ter a quantidade de peças adequada para o projeto que eu estou montando, que são 3 pés, 3 suportes na parte de trás da prateleira e 2 na parte da frente, então 5 no total. Depois de cortadas todas as peças, eu levei a minha oficina para dentro da garagem de casa e comecei a marcação para fazer as furações prévias e a montagem da minha prateleira. Então eu fiz as marcações dos pré-furos conforme as medidas que eu tinha definido no meu projeto, fiz as marcações, fiz os pré-furos com escareamento para encaixar a cabeça dos parafusos e na sequência eu comecei a montagem. Eu comecei a fazer a montagem da minha prateleira em cima da bancada, então com 2 prateleiras e 2 pés que vão ficar na parte de trás, eu fiz a colocação deles com parafusos e com cola. Primeiro a prateleira do topo, a mais superior, e depois a prateleira do meio. Eu vou começar essa montagem aqui na bancada, mas isso não vai caber todo, esse projeto é maior do que a bancada que eu tenho aqui. Então eu vou começar a montagem para firmar minimamente essa estrutura e depois eu vou para o chão para continuar a montagem completa do projeto. Mas eu comecei em cima da bancada para conseguir trabalhar mais confortável nesse início que era um pouquinho mais complicado. Então eu coloquei primeiro a prateleira do topo, a superior, e depois a intermediária. Para fazer a colocação da prateleira intermediária, eu conferi o esquadro para que ela tivesse um alinhamento mínimo em relação a esse pé de sustentação que eu acabei de colocar. Então, para colocar a primeira ponta, para fixar a primeira ponta, eu fiz com o esquadro, o alinhamento, e para fixar depois definitivamente na outra ponta, eu medi com a trena, a distância que ficou nessa ponta inicial, e coloquei a mesma medida lá na outra para garantir que ficasse minimamente alinhado. Não é um projeto que exige alta precisão, mas um alinhamento mínimo, um esquadro mínimo entre as peças, você precisa sempre cuidar na montagem de qualquer projeto. Então, pré-furo, cola, parafusa e tudo isso vai ficar extremamente firme para a finalidade que se propõe. Uma vez que eu montei essas 2 prateleiras com esses 2 pés de suporte, eu levei essa estrutura para o chão para conseguir concluir a montagem. Então agora eu vou colocar a prateleira mais de baixo, que vai ficar mais ou menos 10 centímetros do chão ali então. Então vou fazer a fixação dela novamente. A primeira ponta fixada observando o esquadro de alinhamento em relação ao pé de sustentação e a outra ponta usando a trena para medir a distância para que elas ficassem com distâncias iguais em ambas as pontas. Depois da fixação desses 2 pés das extremidades, eu fiz a colocação de um pé centralizado na parte de trás da prateleira que vai impedir que essas tábuas se entortem com o passar do tempo, já que o vão é um pouquinho grande. Então, mesmo não tendo carga, pode entortar com o passar do tempo, alterações de umidade e temperatura. Para fazer a colocação desse suporte central, dessa sustentação central, eu primeiro fiz pré-furos em uma das posições, coloquei 2 parafusos só um pouquinho ali para travar essa ripa no lugar. Fiz os demais pré-furos na posição, garantindo que a distância estava correta, conferindo isso com a trena. Depois eu removi essa ripa temporariamente para aplicar cola nas 3 prateleiras e fazer a fixação final com parafusos. Caso contrário, eu não teria espaço para a aplicação da cola. Então são métodos diferentes de você ir fazendo as coisas conforme o projeto vai acontecendo.
Nos outros pés ali eu consegui sempre abrir uma frestinha para colocar a cola. Nesse caso aqui isso não seria possível, então eu tive que usar outra forma de fazer essa fixação. Depois que os pés da parte de trás estavam prontos, eu só inverti a estrutura e fiz a fixação dos dois pés da parte da frente da prateleira usando o mesmo método. Marcação, conferência das medidas, pré-furo, cola e parafuso. E tá aí a minha prateleira completamente concluída. Um projeto simples, prático de fazer e que tem utilidade em todo lugar. É difícil uma casa, uma oficina, um lugar que não tenha alguma prateleira para guardar alguma coisa. E essa é uma das formas de você fazer uma prateleira. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários. No mais, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo e até uma próxima oportunidade.